Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League. E agora a gente vai falar sobre tudo o que ocorreu na primeira rodada da Kings League Brasil. Assim, que rodada, né? Eu acho que a gente não chegou a superar a expectativa do que a gente tinha para a primeira rodada de uma Kings League, mas ela foi expectativas altas, né? Foram as altas as expectativas e foram alcançadas. Não vou negar isso para vocês. Tivemos confusão, treta, jogo disputado, goleada, jogadores se destacando bastante, surpresas e tudo mais que a gente realmente esperava que tivessem nessa primeira rodada desse segundo split da Kings League Brasil. E agora eu venho aqui, né, falar para vocês e mostrar, né, tudo que ocorreu nesta primeira rodada, repercutir tudo aqui com vocês no nosso podcast que está chegando ao episódio 70, né? Estamos quase chegando ao número de 70 episódios, é bastante coisa, mas a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente ama. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a primeira partida desse segundo split, né? Da segunda temporada da Kings League Brasil, que foi entre Funkball e Dendele, né? O Podpah Funkball aí, agora o Funkball com essa parceria com o Podpah, contra o Dendele de Luqueta, um jogo que foi empate no tempo normal, 3-3. Tivemos aí um jogo muito disputado do começo ao fim, né? A equipe do Dendele abriu 2-0, mas o Funkball foi lá, buscou rapidamente, empatou o jogo, ficou 2-2. Depois o Luan Mestre e o Lincoln fizeram mais um cada um e o jogo terminou 3-3. Fomos para o shootout e no shootout a equipe do Dendele venceu 4-3. Bom aproveitamento das duas equipes no shootout, né? Um 4-3 aí, convertendo mais cobranças do que errando, mas enfim, o Podpah perde na sua estreia, né? Perde, mas leva um ponto porque perdeu no shootout. Já o Dendele vence, né? Leva 2 pontos aí. Uma vitória estilo Dendele, né? Na raça, na vontade, 2 pontos para contar. Mas, galera, falar muito desse jogo, o que rolou nesse jogo, né? A gente não pode nem falar o novo Podpah Funkball aí, o novo time do Dendele também, com novos jogadores, Nicolas Nascimento, né? O tão disputado Nicolas Nascimento. Mas não é isso que chamou a atenção dessa partida, foi a confusão, né? As cenas lamentáveis entre o Luqueta, enfim, o Funkball e o Dendele, né? Entre Dendele e Podpah Funkball. O Luqueta foi para o pênalti presidente, né? O Igão bateu o pênalti presidente do Funkball e acabou errando. E foi a vez do Luqueta bater o pênalti presidente. Perdão. Foi a vez do Luqueta bater o pênalti presidente do Dendele. O Luqueta foi para a bola, chutou e o goleiro defendeu. E aí, né? O que acontece? Eu vou tentar contar para vocês, né? Acho que também vocês já viram. O Luqueta erra o pênalti e vem o Dino, né, o mascote do Funkball, para comemorar junto, para comemorar no caso, para debochar do Luqueta, né, falar aí do lance do pênalti errado, comemorar na cara do Luqueta. E ele dá uma encontrada, ele dá um encontrão, tipo, ele dá uma encostada assim no Luqueta, só que o Luqueta ele não levou muito na amizade, né, na esportiva, na zoeira, essa encostada que o mascote do Dino deu nele, e ele simplesmente deu uma voadora no mascote do Funkball, arrebentou cordão, tudo, realmente foi uma voadora. Foi uma voadora. Ele acerta ali a barriga do cara, né? Do mascote, mas do cara que tá dentro da fantasia. E aí desce presidente, desce o Igão, desce o Rariel, desce todo mundo, Michel Elias, jogadores e tudo mais. Pessoas do bastidores também das duas equipes, tanto do Dendele contra o do Funkball, né, depois para Funkball desceram, foi uma confusão bem grande, não tivemos agressões, nada, né, além da agressão do Luqueta para cima do Dino. E já adiantando para vocês, galera, que eu não trouxe aqui uma informação mais completa, mas já se resolveram, né? Já tiveram essa conversa, deram uma resolvida ali, se resolve, né? Porque, pô, é um jogo, né, galera? Primeiro jogo ainda não foi nem, tipo, o último jogo, foi a primeira rodada, mas o primeiro jogo da primeira rodada. Então, assim, lá o jogo de estreia já tem essa confusão e tudo mais. Enfim, se resolveram, né? Conversaram, se resolveram. A liga acabou punindo o Luqueta. A equipe do Dendele nesse próximo jogo agora vai jogar 3 minutos com o jogador a menos. E o Luqueta não poderá bater 2 jogos, né? Nos próximos 2 jogos não terá pênalti presidente do Luqueta. Então o Paulinho Louco vai ter que bater no lugar dele, beleza? Mas é isso, o primeiro jogo foi assim, né? De leve, já com uma treta para começar a rodada. E segundo jogo da rodada, então, duas equipes novas. É que não é novas porque o Desimpedido já estava, né? Mas podemos dizer assim, duas equipes estreantes. Dá para dizer assim. O Dibrados, sim, totalmente novo, né? O ex-Real Elite aí, agora Dibrados, comandado por Luqueta e Lucas... perdão, por estagiário Lucas Tilt. O Luqueta é o da treta.
por estagiário Lucas Tilt, contra o desempenho do Renato Vicente aí. O desempenho leva melhor, 6-3, num jogo, galera, que me decepcionou bastante alguns jogadores em específico do Dibrados, tá? Principalmente, né, vou falar o principal deles, o Gabriel Costa, né, o wild card aí, o americano Gabriel Costa, destaque da seleção americana, o brasileiro naturalizado americano, estadunidense, Gabriel Costa. Infelizmente nem gol marcou, né? Não marcou gol. Foi bem discreto mesmo. A gente viu as atuações dele pela seleção dos Estados Unidos, sabe que ele tem muita bola, mas não conseguiu demonstrar nesse jogo contra a equipe do desempenho. Mas o desempenho jogou bem, galera. Bom goleiro, o Kaique Souza é bom goleiro. O Davizinho dispensa comentário, jogou muito mesmo. O Bolt é muito bom de bola. Enfim, o desempenho realmente tem ótimos jogadores. O Dibrados não consegue vencer. Eu acho que, claro, é o primeiro jogo ainda, a gente não pode já tirar conclusões assim definitivas sobre tudo que vai acontecer, mas a equipe do desempenho demonstrou um bom futebol, a equipe do Dibrados não conseguiu demonstrar. Vitória mais do que justa. O Dibrados realmente jogou mal, galera, jogou mal. Teve um corte do Casemiro falando que o time é horrível, é muito ruim, mas assim, eu não vou já ter essa conclusão e falar que o time do Dibrados é horrível, muito ruim, é o novo Real Elite. Não vou falar, mas foi das atuações dos 10 times que tivemos podendo assistir ali, sei lá, o segundo pior ou pior atuação que teve no time foi essa do Dibrados. Enfim, derrota. Pênalti presidente, Renato Vicente, perfeito. Pênalti presidente do estagiário, perfeito. Converteu as duas cobranças. Enfim, vitória do desempenho. Terceiro jogo do dia, absurdo e incontestável. Vitória gigante da G3X. A G3X mete um 10-4 para cima do Capim. Assim, galera, a gente sabe que a G3X é uma grande equipe, a gente sabe que o K9 é um grande jogador, mas o que a G3X jogou, né, jogou ali segunda-feira, é incrível. O que o K9 jogou essa rodada, o que a G3X, né, o grupo, o time G3X jogou essa rodada, o elenco foi praticamente beirando o perfeito, tá? Eu não vou falar que foi perfeito, mas foi tipo 99% perfeito a equipe da G3X contra o Capim. O Capim, esse mesmo, o Capim dos três espanhóis, né, do Linhares, do Nola e do Guti, que simplesmente não conseguiram jogar, né? A maior vitória da história da G3X numa Kings League é logo contra o Capim, um jogo que a gente teve, né, apimentadas, né, um pouco ali a rivalidade, tentando crescer na rivalidade do Clube do Povo, realmente, quem é o Clube do Povo, mas a G3X não deixou dúvida de quem é melhor, tá? Eu vou falar assim, melhor. A G3X não deixou, não sei quem é Clube do Povo, quem não é, quem é o time do povo, quem não é, mas eu sei que a G3X é melhor que o Capim. O Capim realmente, galera, me decepcionou essa rodada, falar junto com o Dibrados ali, porque eu sei que é o primeiro jogo e tudo mais, mas, pô, são três espanhóis que jogam junto na seleção espanhola. Então eles, pelo menos entre eles têm um entrosamento. Com o resto do time, eu entendo que, né, o Hector ali, com o Lucas Hector, não tem e tudo mais, que é um dos principais destaques aí, que são brasileiros no time do Capim. Mas o Capim não conseguiu nem de perto mostrar um bom futebol contra a G3X. Ponto. Vamos esperar para ver se os espanhóis melhoram para a próxima rodada. Não acho um time ruim, tá? Acho um time que ainda pode se classificar. Eu acho que deve se classificar para os playoffs, mas ainda faltou nesse primeiro jogo, principalmente nesse primeiro jogo aí, faltou muita coisa. Mas agora, falando da G3X, como eu disse, perfeito. Beirando perfeito, G3X mete 10-4, toma um gol presidente do John Vlog. John Vlog bateu no ângulo, bateu muito bem. Mas K9, 6 gols pro Kelvin Oliveira, assim, absurdo. Logo que já saiu o jogo, ele já perdeu a bola pro Guti, mas aí ele ganha. Depois ele rouba a bola, marca o gol, depois marca de novo. Barata defende, ele vai lá, marca de novo. É uma frieza pra cima do goleiro que a gente conhece. A gente sabe que o K9 é assim, mas quando ele joga, a gente fala: meu Deus, né? Ele é assim, como é que pode ele ser assim? Ele é demais. É o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma, o K9. Ele é muito bom, marca 6 vezes. Jogadaça no gol dele, recebe a braçadeira, né? Ele jogou com a carta secreta do Capim, era o jogador que vale 2, né? Era a braçadeira, que valia 2 gols. Aí a carta de 3x era o Coringa, então o Coringa acabou roubando o Star Player do Capim, então o Capim perdeu o Star Player e o Star Player passou a ser da G3X, colocou no K9, o Tom faz uma jogadaça, mas uma jogadaça mesmo, cruza pro K9, o K9 embaixo da goleira, completa para dentro do gol, marcando, né? Aí já foi a brasileira, mas jogadaço do Tom. Thiaguinho, né? O Thiago, o TH, jogou muita bola, jogou bem demais. Andréas dispensa os comentários. Barata foi bem no gol, na minha opinião. Barata foi bem, principalmente nos momentos ali do escalonado, do dado. Barata foi bem.
E a equipe da G3X consegue uma vitória maiúscula, né? Uma vitória com V maiúsculo para cima do Capim. Muito bom para a G3X estrear desse jeito, como a gente viu, né? A maior vitória da G3X na história da Kings League, né? A G3X já jogou vários jogos de Kings League. Esta foi a maior vitória da G3X. Eu acho que todo mundo deu o seu 100%, né? Eu acho que todo mundo jogou o seu 100%. Rufino voltou e voltou bem o Rufino aí. É a primeira vez também que a G3X joga com todos os seus wildcards juntos, né? Nos três principais, né? Rufino, Andreas e Kelvin, agora também o Tom, né? São bons wildcards da G3X. K9, como eu disse, galera, dispensa comentários, artilheiro da Kings League, 6 gols, assim. Num jogo ele marca 6 gols, né? Valendo 7. O K9 é diferente, o K9 é demais e é uma honra e é muito bom ver o K9 jogar o Futebol 7 a Kings League. Contando aí, né, como eu disse, os três espanhóis, Linhares, Gutinola, um gol, o K9, né, o Kelvin, 6 gols logo na estreia do K9, o melhor do mundo, jogando pela G3X. E agora também tivemos um jogo parelho, muito parelho em comparação com o jogo Dendele Funkball, né? Outro jogo parelho, segundo jogo parelho da rodada, porque eu digo, desempenho e G3X venceram com facilidade, G3X principalmente. Mas aqui a Fúria contra o Nivelados foi um bom jogo, galera. Foi um bom jogo que eu não vou deixar me enganar esse time do Nivelados, tá? Eu já não vou falar que é um baita time, pô, empatou com o atual campeão da Kings League. Não, eu não vou falar isso, porque o Nivelados fez 2 gols. Ficou 3-3, né? O gol do Ferrão, estreia do Ferrão, marcando gol. Valeu 2, era star player. O Ferrão, beleza. Mas eu não vou falar que a equipe do Nivelados é muito boa, tá? E tudo mais, é uma das favoritas pro título. Por quê? Porque o gol do Nivelados foi com ele, Falcão. Falcão bateu o pênalti presidente e marcou para a equipe do Nivelados. Falcão meteu para a rede, bateu muito bem, absurdo Falcão, né? Joga demais. Enfim, beleza. Gol do Falcão de pênalti. Aí depois tivemos o gol do Ferrão. O gol do Ferrão também de pênalti, galera. Então a equipe do Nivelados não marcou um gol com a bola rolando ainda, tá? Um gol foi do pênalti presidente e outro do Ferrão de pênalti, que era star player e valia 2. Então, esses 3 gols nivelados, todos foram de pênalti, né? Então, bom ficar de olho. Fúria, dispensando comentários da Fúria, né? A gente sabe o poder da Fúria, não mudou muita coisa a equipe que é campeã da Kings League Brasil. Acho que ficou até melhor, né? Vindo aí o Keno, né? O Keno, um grande jogador, vindo para a equipe da Fúria, na minha opinião, melhorou o elenco. E o Nivelados acabou perdendo no shootout, galera. O shootout foi decisivo para a equipe da Fúria. 3 cobranças para cada, né? Precisou apenas disso. A Fúria converteu as 3. O Nivelados errou as 3, galera. O Nivelados errou as 3 cobranças. Ferrão, Dieguinho, todos erraram as cobranças aí do Nivelados. E a Fúria venceu por 3-0, né? Venceu no shootout. Então, 2 pontos para a Fúria, 1 ponto pro Nivelados. Também tivemos, galera, a estreia de Toguro como presidente da equipe do Fluxo. Grande jogo entre Fluxo e Loud. O último jogo da rodada, o último jogo do dia. O Fluxo vence por 5-4. Um bom jogo, galera. A gente talvez não esperasse tanto dessa Loud, né? Por não ter se mexido tanto no mercado e tudo mais. Mas foi um grande jogo, galera. 2 equipes que vão sim brigar por vagas para os playoffs, na minha opinião. Foi uma partida muito interessante. O El, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Assim, o El, ele passou por vários times, né? Jogou pela G3X já. Jogou pelo Real Elite. Jogou por muitos times. E agora no Fluxo tá sendo mais um time que ele tá indo muito bem. Ele sempre vai bem nos times que ele passa. Anotou 2 gols. O Elber Júnior também dispensa comentários, já desde da Kings League passado jogando demais. Toguro converteu o pênalti presidente, bateu bem demais o pênalti presidente Toguro, inclusive. Converteu. O Fluxo vence por 5-4 a equipe da Loud, mas a equipe da Loud não dá para dar esse desespero, torcedores, né? Torcedores, calma. A equipe da Loud jogou bem também, foi um jogo muito parelho, um jogo bem legal de se assistir também para encerrar a rodada. Primeira vitória do Fluxo na história para cima da Loud na Kings League, beleza? Tivemos aí Togurão, como eu disse, batendo o pênalti presidente e convertendo. Bateu bem demais, bateu no ângulo, a bola chegou batendo atrás sem chance nenhuma. Pois é muito bom ver o Toguro na Kings League, né, galera? A gente achou que ele ia ficar de fora ali quando ele anunciou a saída do Desimpedidos, né, que virou Desempenho. Mas não, ele tá no Fluxo e tá com o sabor resenha de sempre, beleza? Bom, galera, tive um pequeno imprevisto, mas estou de volta. Bom de não ser ao vivo também o podcast. É isso. Mas enfim, aqui os resultados da primeira rodada. Funkball perdendo para o Dendele no shootout, né? 4-3, 3-3 tempo normal, 4-3 pro Dendele no shootout. Desempenho 6-3 para cima do Dibrados, G3X 10-4 para cima do Capim, Fúria e Nivelados 3-3 tempo normal
3-0 para a Fúria no shootout e Fluxo vencendo a Loud por 5-4. Esta é a classificação de momento, né? A G3X aí com uma vitória, uma vitória para a G3X, nenhuma vitória para vitória para as equipes da esquerda, nenhuma vitória para as equipes da direita. Não é difícil entender, né, galera? Vitórias para a equipe da esquerda e vitórias para o time da direita. E eu acho que eu falei que era 2 pontos, né, para coisa. Não, galera, eu realmente me confundi com a temporada passada, Kings League, que eu achava até melhor aquele formato, tá? Não vou negar para vocês que eu achava melhor aquele formato, que era vitórias, né, 3 pontos, vitória no shootout 2 pontos e derrota no shootout 1 ponto, derrota normal 0 pontos. Eu realmente me confundi, tá? Então peço perdão. Enfim, agora vitória é vitória, derrota é derrota, até vitória no shootout é uma vitória, 0 derrotas. E derrota no shootout e derrota no shootout, não tem mais essa, beleza? Acho um sistema pior, mas tudo bem, né? Já é um sistema que vem desde a Copa do Mundo e eu da Kings World Cup Nations e eu acabei me confundindo, então peço desculpa, mas estou me corrigindo aqui agora, beleza? Nesse momento o G3X estaria direto para a semifinal e já estaria com a vaga no Mundial garantida, beleza? MVP dessa primeira rodada, Kelvin Oliveira, né? 6 gols para ele, dispensando comentários. Artilheiro, Kelvin Oliveira, 6 gols para ele. As outros 2, né? Outros jogadores todos com 2, Lipão, El, Lincoln e Albert Jr. todos com 2 gols. K9, né? O Kelvin Oliveira, 6 gols para ele, dando um recado, podemos dizer assim, nesse início de Kings League. E outra coisa, galera, que eu achei aqui no site, né, que eu acabei vendo aqui nas redes sociais, foi essa informação, que simplesmente o Kelvin Oliveira, gols no placar, que no caso o Kelvin Oliveira fez um gol que valeu por 2, né, que foi o Star Player no braço, valeu, então ele fez 6 gols, mas teve um que valeu 2, então foi 7 para o K9, foi mais que todas as outras equipes, impressionante. A equipe que mais tinha feito gols foi o Desempenho, né, que fez 6, o Kelvin fez mais gol que todas. Absurdo, Kelvin Oliveira, simplesmente o K9, o gelado, ele é demais, mais gol que todas as outras equipes na primeira rodada da Kings League Brasil. Este é o Kelvin Oliveira. E agora, galera, falaremos sobre a segunda rodada da Kings League Brasil, que ocorre nesta segunda-feira, dia 16 de março, né? Corre segunda-feira, dia 16 de março, começando às 17 horas por Fúria e Desempenho, com esse jogo que vale muito, né? Duas equipes que venceram seus primeiros jogos, né? A Fúria venceu no shootout, mas como eu já havia me esquecido, mas volto a me lembrar agora, vale como vitória. Então, uma vitória para Fúria, uma vitória pro Desempenho, é mais ou menos como é a NBA, né? NFL, esses esportes americanos aí. NBA é assim também, vitórias e derrotas. Então, as duas equipes estão com uma vitória. Eu acho que, galera, é um jogo muito equilibrado, tá? Eu gostei do desempenho na primeira rodada, mas a Fúria é a grande favorita sempre, né? Eu acho que talvez a Fúria não entre em favorita como um jogo contra a G3X, que seja meio 50-50, mas aqui pra mim a Fúria é a favorita e, na minha opinião, deve vencer, mas o desempenho vai ter um adversário, aí a gente vai ver se o de Brazos, que era ruim mesmo, ou o desempenho tá muito bom, porque eu acho que o de Brazos vai ter um adversário muito mais difícil, o desempenho vai ter um adversário muito mais difícil agora, nessa segunda rodada, que foi na primeira. Segunda-feira também, todos os jogos são segunda-feira, né? Às 16 horas, às 18 horas, perdão, às 6 horas da tarde. Fluxo e Nivelados. Jogo, na minha opinião, muito bom para nós analisarmos as duas equipes. Tanto o Fluxo, mas principalmente o Nivelados. Analisar principalmente o Nivelados. Porque o Nivelados jogou contra a Fúria e a gente, eu me encantei, pô. Eu falei, foi 2 gols de pênalti, beleza. Mas o Nivelados fez um enfrentamento com a Fúria, beleza. Não perdeu para a Fúria no tempo normal, perdeu no shootout. Mas aqui são duas equipes completamente distintas, diferentes, na minha opinião. Vai ser um jogo muito parelho. Lembrando, Fluxo uma vitória, Nivelados nenhuma vitória. Na minha opinião, vai ser um jogo muito, mas muito parelho. E eu acho que, né, tem de tudo a equipe do Fluxo vencer. Mas eu tô realmente, galera, pensando que o Nivelados possa fazer um enfrentamento. Eu quero muito ver esse jogo, eu quero muito saber o porquê e como o Nivelados vai se comportar com uma partida dessa. Então eu vou só aguardar esse jogo, aí depois eu volto a comentar mais sobre ele. É um jogo que, na minha opinião, seja um divisor de águas para as equipes mesmo, um divisor de águas, mas muito mais pro Nivelados, pro que o Nivelados vai disputar na temporada, porque o investimento do Nivelados é altíssimo, galera, altíssimo mesmo. 7 horas, então, Funkball, pode para Funkball contra G3X, um jogo que pro Funkball me parece ser muito azedo, tá? G3X vem de um 10-4 de uma goleada, Funkball vem de derrota pro Dendele, assim, esse jogo pro Funkball me parece ser muito complicado, porque o Funkball pode já estar com um 0-2, né, com 2 derrotas em 2 jogos,
porque na minha opinião a GTX é a grande favorita nesse split da Kings League Brasil, tá certo? E se o Kelvin e os demais jogadores da GTX jogarem o que jogaram no primeiro jogo, ou metade disso, na minha opinião, da GTX também. Foi muito forte esse primeiro impacto que a gente teve, esse primeiro jogo da G3X. E se caso repetir agora novamente contra a equipe do Funkball, tem tudo para vencer de novo, somar a segunda vitória na classificação. 8 horas, Capim e Dibrados, jogo do milhão. Esse jogo vale muito mais do que apenas uma vitória para as equipes. Vale também dignidade e muito dinheiro, tá? Um jogo que vale também muito dinheiro para as duas equipes. Tanto a equipe do Dibrados, que tem um presidente como Lucas Tilt, tanto a equipe do Capim tem como presidente John Vlogs. São duas equipes que apostaram, né? São dois presidentes que apostaram aí, mas depois eu falo mais sobre isso. Agora falando futebolisticamente, o Capim tá devendo, né? O Capim tá devendo, alto investimento. Também o de Braço fez um alto investimento, principalmente no Gabriel. Mas alto investimento do Capim com os espanhóis que precisam dar resultados, beleza? E aí, para fechar a rodada, o último jogo do dia, às 21 horas, às 9 horas, teremos Loud e Dendele. Loud derrota, Loud perdeu a primeira rodada, Dendele venceu, vitória para o Dendele na primeira rodada para cima da equipe do Podpah Funkball. A Loud perdeu para o Fluxo. E agora são duas equipes que irão se enfrentar aí para fechar a rodada. O Dendele, galera, ele fez um jogo muito interessante, né, com o Funkball. Foi um jogo muito parelho, tirando todas as polêmicas, né, e confusões que teve. Foi um jogo muito parelho, mas apesar da derrota, a Loud também, na minha opinião, fez um jogo muito parelho, muito equilibrado contra o Fluxo. Então são duas equipes que aí é 50-50 para mim, a vitória pode ir para qualquer um dos lados. E lembrando, né, o Luqueta não poderá bater o pênalti presidente, o Paulinho Louco vai ter que cobrar, beleza? Antes de ir para o nosso palpitômetro, então, eu vou falar sobre o jogo do milhão, um jogo que foi apostado antes da Kings League começar, entre John Vlogs e Lucas Tilt, R$1 milhão no duelo de Capim e de Brados. Então quem vencer esse jogo, né, se de Brados vencer, o Lucas Tilt leva R$1 milhão, e se o Capim vencer, no caso o Capim vence, o John Vlogs leva R$1 milhão. Então vale muito mais, como eu disse, vale muito mais do que uma vitória, vale R$1 milhão. Será que vai ser pago mesmo? Tá apostado. Eu acho que sim, porque né, são duas pessoas, personalidades que têm bastante dinheiro. Mas agora é R$1 milhão, né? Não é brincadeira. Então, galera, vale muito mais do que apenas a vitória nesta rodada. Vale muito mais do que vencer. Vale dinheiro. Então, vai ser um jogo muito interessante. Vai ser um jogo muito resenha para nós. Beleza? Então, galera, vamos para o nosso palpitômetro aqui para fechar. Primeiro jogo, Desempenho e Fúria. Como eu disse, Desempenho fez um jogo legal. Venceu o primeiro jogo. A Fúria não apresentou o melhor futebol contra a equipe do Nivelados, mas aqui eu vou seguir com o meu pensamento, que é Fúria. Então eu vou de vitória de Fúria. Fluxo e Nivelados fez um bom enfrentamento com a Fúria, mas também não foi aquele enfrentamento, né? Foram 2 gols de pênalti, foi um jogo equilibrado, um jogo parelho, mas foi 2 gols de pênalti. Pelo investimento, aqui eu falaria facilmente a equipe do Nivelados, mas pelo que eu vi na primeira rodada, eu vou de vitória do Fluxo. Funkball e G3X na sequência, aqui para mim de verdade é poupa tempo mesmo. G3X na minha opinião vence e vence bem. Capim e Dibrados, o jogo do milhão vale muito e na minha opinião vai dar Capim. Assim, galera, são duas equipes que não mostraram futebol na primeira rodada, porque o Capim, principalmente o Capim, foi doutrinado por um G3X voando, avassalador. E o Dibrados perdeu pro desempenho, perdeu sem desempenho, né? Perdeu pro desempenho e sem desempenho. Então, vou ficar de vitória do Capim muito mais por conta dos jogadores espanhóis, tá? Muito mais por conta disso, muito mais por toda essa mística. Mas é um jogo que pode 50-50. Também é um jogo que é 50-50, Loud e Dendele. Aqui eu vou ficar de vitória do Dendele, mas assim, o jogo que pode cair, talvez o jogo mais equilibrado dessa rodada seja esse, Loud e Dendele, na minha opinião, é um jogaço, como eu disse. Loud perdeu o primeiro jogo, mas jogou bem, fez um enfrentamento digno contra o Fluxo, um enfrentamento parelho contra o Fluxo, mesma coisa dele, venceu, né, no shootout, Funkball, pode ir para Funkball, mas foi um enfrentamento também muito parelho, muito equilibrado o jogo, que poderia ir para os dois lados. Então aqui eu vou de vitória do Dendele, mas assim, jogo muito parelho, beleza? Então recapitulando, vitória da Fúria, vitória do Fluxo, vitória da G3X, vitória do Capim e vitória do Dendele, tá certo? Então galera, hoje, né, segunda-feira, teremos aí a segunda rodada, dia 16 de março, começando às 5 horas, 17 horas, vai até às 9 horas, né, às 21, estendendo e tudo mais.
Vamos acompanhar mais uma rodada, estou muito ansioso, estou muito curioso para ver muitos desempenhos, né, para ver se confirmam os desempenhos da primeira rodada e tudo mais, o que acontece nesta segunda agora, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês estão esperando para a segunda rodada e eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!